Não sabemos. Jesus mesmo diz que nem Ele sabe. Jesus diz que nem os anjos sabem. Jesus diz que nós não sabemos a hora. Mas o que desse texto nós podemos saber sobre o futuro? Primeira coisa, sobre o futuro nós podemos saber o que Jesus afirma, que será como nos dias de Noé. Será exatamente como foi nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Deus deu uma mensagem para Noé, de que ele traria um dilúvio, que haveria destruição sobre a terra, e Noé começou então a preparar uma arca. E é interessante o que Jesus diz nesse texto, que as pessoas ao redor de Noé, as pessoas no contexto em que Noé vivia, os dias de Noé eram assim. A mensagem que foi trazida por Noé não encontrou pessoas que ouviam, porque essas pessoas viviam muito bem, comendo, bebendo, casando, iam vivendo a sua vida normalmente, assim como nos dias de hoje. Tem um autor chamado Warren Wiersbe que diz o seguinte: faz primeiro uma pergunta: o que impediu as pessoas de ouvir a mensagem de Noé e de obedecer? E ele responde: os interesses comuns da vida, comer, beber, casar. Ao viver em função das coisas boas da vida, esquecemos o melhor. É perigoso tornar-se tão absortos com as coisas da vida, a ponto de esquecer que Jesus está voltando. Ele faz essa pergunta: o que tinha nos dias de Noé? Sabe o que tinha nos dias de Noé? Pessoas que queriam viver bem, pessoas que queriam viver felizes e entendiam que a felicidade era trabalhar, era se alimentar bem, era ter boa comunhão com a família, era ter bons encontros com os amigos, comer, beber, casar, coisas boas. O texto não nos diz, e ali não está dizendo que são coisas ruins. Ele simplesmente diz: existe um perigo na nossa vida, de nós estarmos tão envolvidos nessas coisas boas, que a gente esqueça do melhor, que é a vida com Deus. O grande perigo para todos nós não é simplesmente correr atrás do dinheiro e perder tudo, que isso vai ser ruim. O grande perigo é que isso também é bom. Só que o melhor da vida é a vida que nós podemos ter com Deus. A palavra absorto no dicionário significa absorvido, concentrado, envolvido. O texto está dizendo nos dias de Noé, e como Jesus diz, nos nossos dias vão ser assim. As pessoas vão estar tão absorvidas por essa vida, pelo trabalhar, pelo juntar dinheiro, pelo construir família, pelo comer bem, pelo beber bem. Vão estar tão absorvidas, tão envolvidas, tão dedicadas a isso, que elas vão acabar esquecendo que o mais importante da vida é como nós estamos vivendo com Deus. As pessoas vão estar tão dedicadas de orar dizendo: Senhor, aumenta a minha conta bancária. Senhor, me dá um marido. Senhor, me dá uma esposa. Ah, Senhor, se eu passar nesse vestibular, eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo. E a teologia da prosperidade tem piorado isso no nosso meio, que agora existem propagandas de igrejas que o convite para a igreja passa um carro importado, mostra um castelo e alguém diz assim: eu estava todo quebrado, eu estava sem dinheiro, eu estava arrebentado, até que um dia eu fui para a igreja e agora eu tenho tudo isso. Que fácil, né? Seria fácil se fosse assim. Só que a vida é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo, ele arrisca dizer que é melhor você nem conhecer a Jesus, é melhor você nem ter esperança em Jesus, se a esperança que você tem é para viver bem só nessa terra. Se a sua esperança em Cristo é só para essa vida, só para casar bem, para ter saúde, para ter dinheiro e para viver feliz, você é considerado pelo apóstolo Paulo uma pessoa entre as pessoas mais infelizes de todas, porque a nossa esperança é de saber que Jesus vai voltar. E a nossa esperança é de saber que quando acabarem os nossos dias na terra, Jesus vai estar nos esperando no céu. A nossa esperança é de saber que Jesus tem um plano maravilhoso, que não se acaba em dias, mas que é um plano de passar a eternidade ao lado dele. É interessante quando nós meditamos, quando nós olhamos para essas palavras,
que de fato uma coisa que nós podemos saber, e aqui o texto afirma, o que nós podemos saber sobre o futuro? Que quando for o momento de Jesus voltar, as pessoas vão viver que nem nós vivemos, dedicadas ao trabalho, dedicadas à família, dedicadas ao comer bem, ao viver bem, a ter estabilidade. E Jesus disse, só que muitos esqueceram que a maior dedicação é por uma vida comigo. E quando o dilúvio chegar, não dá mais tempo. Muitas pessoas ao longo da vida vão esquecendo que de tudo que precisa construir, o principal e o essencial é construir uma vida com Deus. Pensando nisso, eu lembrei de uma historinha. Tem uma história que um pastor, ele pensou, eu vou fazer a minha igreja sentir uma verdadeira alegria do céu. Eu vou fazer um evento na igreja que vai ser um evento arrebatador. Eu vou fazer uma série de pregações sobre o futuro, e não é a gente que está planejando isso, tá? Não vão confundir. Até o pessoal deu uma sugestão que a gente não gostou, né, William e Daniel? Não sei onde é que está o Daniel. O pessoal disse, por que vocês não fazem assim? Vocês filmam como se vocês fossem os atores do De Volta para o Futuro. Aí, o pastor Rafael poderia ser o McFly, o Daniel poderia ser o Biff, que era o inimigo lá do McFly, e o William poderia ser o Dr. Brown. Aí a gente pensou, é melhor não, é melhor a gente usar imagens da internet, isso fica melhor para a igreja. Mas a gente pensou sobre o futuro, só que conta uma historinha, é uma historinha, tá? Que um pastor pensou assim, eu vou fazer um evento para fazer minha igreja andar meio cabisbaixo, eu vou fazer esses caras experimentar uma alegria verdadeira e imaginar que Jesus está voltando. Quando estivermos no culto, eu vou pregar sobre a volta de Jesus, vou contratar um cara que toca bem trombeta, vou contratar uma caixa de som daquelas que a gente escuta do outro lado da cidade e vou deixar na porta da igreja. E vou fazer um grande momento de festa na igreja, de que eles vão imaginar que Jesus está voltando e todos vão aplaudir, todos vão se alegrar, todos vão ficar felizes que Jesus está voltando. E o pastor então começou o culto empolgado e disse, vocês conhecem a palavra, de tudo que Jesus prometeu falta se cumprir uma coisa, que é o dia que Ele vai voltar. Quem quer que Jesus volte? E toda a igreja, eu. Quem quer que Jesus volte, levanta a mão e dá um sorriso. Aí todo mundo começou, eu. Aí ele foi falando, ele disse, vamos então pedir para Jesus voltar agora, e se a trombeta soar, e piscou para o cara do fundo, é que Jesus está voltando. E dele disse, Jesus volta, nós sabemos que vai soar a trombeta, e pedimos que soe a trombeta agora que o Senhor está voltando. E nisso o cara lá do fundo da igreja toca a trombeta, dá aquele barulhão, e o pastor já pronto para a festa da igreja, quando ele faz assim, toda a igreja sai correndo porta fora, morrendo de medo. O pastor fica cabisbaixo e diz, triste, prego tanto a palavra de Deus para essa igreja, ensino tanto que a gente tem que esperar a volta de Jesus, que vai ser um dia lindo, e essa igreja toda sai correndo, oh Deus, me dá uma esperança. Ele levanta a cabeça, tem um sentado lá no fundo da igreja, ele diz, Senhor, bem que a tua palavra diz que tendo um salvo vale a pena, eu vou lá dar um abraço nesse irmão que ele está de olhos fechados orando. Ele vai no corredor em direção ao irmão e o irmão segue orando. Quando ele chega perto dele, ele diz, irmão, eu vim lhe dar um abraço, porque você foi o único na igreja que não fugiu pensando que Jesus estava voltando. Irmão, o irmão tinha morrido de medo. Quando ele ouviu o som da trombeta, ele pensou, agora aconteceu. Queridos, a volta de Jesus não é para nos causar medo. A volta de Jesus, segundo a Bíblia, deve ser o momento mais esperado da igreja, que é o momento onde essa esperança vai ser completa e repleta de alegria. O outro exemplo que Jesus dá, além de dizer que vai ser como nos dias de Noé, ele diz que ele virá como um ladrão. E é interessante que Jesus usa um exemplo quase infantil, que Jesus diz assim, olha, quando o ladrão vai roubar a casa de alguém, ele vai na hora que ninguém espera. Fácil o raciocínio, né? Ou já aconteceu de um ladrão chegar e bater, olha, amanhã de manhã eu vou roubar a sua casa, por favor se retire. Não, o ladrão vai naqueles momentos que ninguém espera, e quem já teve essa sensação de ser roubado,
de alguém invadir a sua casa, sabe que pega numa hora que a gente nunca imaginava que ia acontecer, porque até se imaginasse a gente não sairia de casa, não deixaria o carro naquele lugar, mas quando vem uma sensação de muita tristeza, porque é uma surpresa muito grande pelo que acontece. E Jesus usa esse exemplo para falar sobre o futuro. Primeiramente, nós não sabemos quando é o dia e quando é a hora. Em segundo lugar, nós sabemos que vai ser como nos dias de Noé, pessoas extremamente envolvidas numa vida de comida, de trabalho e de família, e esquecendo de Deus. E a terceira coisa que ele diz: e esse dia do futuro, além de você não saber quando é na hora que você menos espera. Ele virá como um ladrão, vai pegar de surpresa a sua igreja, vai pegar de surpresa as pessoas, vai pegar de surpresa a todos, que poderia ser até agora mesmo um som de trombeta tocando, e ninguém aqui ia sair correndo, né? A gente ia ficar feliz e ninguém ia morrer também, tá certo? Mas é nesse momento que Jesus então nos diz: a minha volta vem de surpresa. Surpresas podem ser boas ou podem ser ruins. A surpresa de um ladrão é extremamente ruim, se um ladrão rouba sua casa. E eu diria para você que a surpresa de Jesus voltar e você não estar preparado, seria uma surpresa extremamente ruim. Que Jesus diz que vem para levar a sua igreja, que vem para julgar os vivos e os mortos, que vem para trazer salvação para aqueles que nele creem. Então, nessa surpresa, nós podemos ter dois sentimentos, e assim são todas as surpresas na nossa vida. Existem surpresas boas, existem surpresas ruins. Surpresas boas quase sempre nos surpreendem pela forma que elas acontecem e trazem algo melhor, de que maneira alguma esperávamos que seria naquele momento. Se nós de fato vivemos uma vida comprometida com Deus, nós fazemos parte da igreja, como a igreja do Novo Testamento, que encerrava cartas da Bíblia dizendo: Maranata. Maranata significa: vem, Senhor Jesus, vem, que nós estamos ansiosos pela tua volta. Nós queremos essa surpresa maravilhosa, que é a tua presença, que é a tua vinda, que é o momento que essa vida vai acabar e nós estaremos eternamente ao teu lado. Maranata, vem, Senhor Jesus. E a surpresa ruim é de vivermos a vida inteira como nos dias de Noé as pessoas viviam, tão concentrados na vida material, ignorando a vida espiritual, que no dia da volta de Jesus essa surpresa vai ser triste. Eu coloquei aqui uma citação do zagueiro Juan. Eu não quis colocar da Copa de 2014 porque ia dar muita gente chorando, tá? Foi muito vergonhoso, muito doloroso. Mas eu achei uma citação do zagueiro Juan, quando o Brasil perdeu de 2-1 para a Holanda, nas quartas de final, se eu não me engano, da Copa do Mundo de 2010. Naquele jogo o Brasil saiu ganhando de 1-0, um jogo tranquilo, um jogo fácil, até que de repente deu uma reviravolta, o jogador foi expulso e a Holanda foi lá e virou o jogo, fez 2-1, e um dos jogadores mais abatidos era o zagueiro Juan. E o zagueiro Juan foi entrevistado então, e fizeram a seguinte pergunta para ele: Juan, qual é o sentimento agora? Qual é a sua tristeza agora? A resposta dele foi: o que mais dói é que eu não posso fazer mais nada. O que mais dói é saber que enquanto era possível fazer, eu não fiz. E agora eu não posso fazer mais nada. Quando pensamos no futuro, não deve ser uma surpresa ruim que no dia que ele chegar a gente diga: o que mais dói é que eu estive perto. O que mais dói é que eu ouvi convites para ouvir a mensagem do Evangelho. O que mais dói é que eu tive muitas chances de experimentar do amor de Deus, e Deus deu provas disso ao longo da minha vida. Deus cuidou de mim, Deus foi fiel comigo, e eu nunca parei para escutar a sua voz. Essa surpresa vai ser ruim, mas a surpresa boa é como nós vimos quando encerramos a série Andando com o Tanque Vazio, a frase dos cristãos noruegueses. Os cristãos noruegueses, entre eles falam a seguinte frase: não precisamos temer o futuro desconhecido, pois ele está nas mãos de um Deus que conhecemos. Que surpresa boa! Que esperança nós podemos ter de olhar para o futuro e saber: eu não sei o que vai acontecer, mas eu conheço a Deus. E eu sei que a palavra nos diz que Deus tem pensamentos de paz
e não de mal, para me dar o fim que eu desejar. Então, aqueles que têm a vida em Deus, aquele que a sua vida, o seu futuro está nas mãos de Deus, não precisa ter medo, mas deve ansiar para que esse futuro ao lado de Jesus aconteça. Meu querido, nessa noite eu quero lhe dizer, tem uma surpresa maravilhosa para a tua vida, que é você viver fielmente com Deus. Que é você na sua vida, muito mais do que construir uma boa casa, uma boa família, ter uma boa saúde, é você entender que você precisa de Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Se Ele for aquele que cuida de ti, o futuro não é temido. O futuro não é algo que te causa medo. O futuro é algo que você se junta a milhares de vozes ao longo da história que clamaram e disseram: vem, Senhor Jesus. Nós temos sofrido com notícias da França, com notícias de guerra, com notícias de tragédias no nosso país, com crises financeiras no nosso país. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera. Quem aqui acha que vai chegar um momento que o nosso mundo vai estar bem? Que não vai mais haver guerras, que não vai mais haver corrupção, que não vai mais haver tragédias, que não vai mais haver doenças que matam? Quem acha que nessa vida ainda enxergará isso? Eu confesso que não tenho esperança, porque a minha esperança não se limita a essa vida. A minha esperança é na palavra de Jesus que diz: eu venho buscar aqueles que creem em mim. Eu voltarei e prepararei um lugar maravilhoso para cada um de vocês. Que nós possamos viver a cada dia dizendo: Deus, eu quero viver o meu presente para Ti e entregar o meu futuro em Tuas mãos. E que assim Deus nos abençoe cada dia mais. Amém.